Olá, 16 de agosto de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui você se mantém diariamente atualizado de todos os temas relativos ao direito previdenciário. E caso você ainda não seja diariamente notificado, esse é o momento. Aperte o sininho e se inscreva para que nós possamos lhe lembrar diariamente de se atualizar. Hoje nós vamos tratar de tema bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria dos vigilantes e vamos falar sobre uma decisão muito relevante do TRF3 que garantiu a concessão de benefício assistencial, o chamado BPC-LOAS, para uma mulher que sofre de esquizofrenia. Esse benefício, o chamado benefício do LOAS, o BPC, é um benefício de prestação continuada de natureza assistencial, portanto, não precisa de contribuição, mas ele exige dois requisitos, né? Que é a condição de vulnerabilidade social, ou seja, a hipossuficiência, que, segundo previsão legal, precisa ser de 1/4 per capita, né, de salário mínimo, e ele exige ou uma idade, ou seja, um benefício pago aos idosos, ou uma deficiência. É um benefício que é devido às pessoas com deficiência. E durante muito tempo houve um sério debate, até que se culminou com a evolução legislativa para o reconhecimento mentais das deficiências de cunho psiquiátricos. Então, hoje, as doenças psiquiátricas são, sim, abrangidas por esse benefício, o que foi uma importante vitória decorrente de uma grande luta das pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com algum problema de deficiência mental. Mas nesse caso específico, a 7ª turma do Tribunal Regional da Terceira Região garantiu a concessão do BPC para uma mulher com esquizofrenia. Inicialmente, ela havia acionado o judiciário solicitando a concessão do benefício assistencial. Naquela ocasião, a Justiça Federal de Corumbá julgou o pedido como procedente. No entanto, o INSS recorreu dessa decisão, né? Porque, segundo o INSS argumentou naquele momento que ela não estaria enquadrada no critério da hipossuficiência, ou seja, na vulnerabilidade social. Então, o TRF, analisando esse caso, entendeu que ela estava incapacitada de realizar as atividades do cotidiano decorrente da enfermidade que lhe acomete, que é uma deficiência, então, mental, né, psiquiátrica, e, segundo os laudos médicos, ela sofre de esquizofrenia e deficiência mental. Tais enfermidades, então, ocasionam alucinações, desconexão com a realidade e ausência de pensamento estruturado. Por isso, ela não pode realizar atividades cotidianas da vida, o que a impossibilita, inclusive, de trabalhar, independentemente de sua idade. Além disso, o tribunal constatou que, segundo o laudo social, que foi o ponto de argumento do INSS, a mulher não possuía renda fixa e era amparada financeiramente pela sua sobrinha. O que é que acontece nesse caso? Houve uma mudança legislativa também para se reformular o conceito de grupo familiar, que são as pessoas que compõem e que são consideradas no momento do cadastro único, aquele cadastro que é exigido para a concessão do BPC. Então, é extremamente relevante que as pessoas acompanhem muito de perto esse cadastramento no chamado CAD único, né? E, inclusive, é muito importante também que os advogados, né, que porventura acompanhem esse tipo de ação, que eles façam também essa pesquisa e essa análise do cadastro único. Porque, neste caso aqui, o TRF3, ele entendeu que não era possível considerar, então, os rendimentos da sobrinha para o cálculo da renda per capita para a concessão do BPC-LOAS. Por quê? A legislação que prevê este benefício não inclui sobrinhos no conceito de família para efeitos de composição de renda. Então, é extremamente relevante que a gente faça um acompanhamento detalhado do cadastro único, que é a base para esta informação.
que no caso da Justiça veio aos autos e chega ao tribunal para análise o laudo social realizado por uma perita social, né, que provavelmente visitou a residência e então colheu essas informações. Diante desse cenário, o TRF3, então, entendeu que a mulher preenchia os requisitos necessários para receber o benefício assistencial, cabendo, então, agora ao INSS a concessão do BPC-Loas a partir da data do requerimento administrativo, que foi em 13 de janeiro de 2013. São quase 10 anos de luta e, finalmente, esta mulher pode ter o seu direito, né, assegurado e garantido, né? Que mais pessoas possam ter acesso, então, a esse tipo de direito conquistado também, né? Então, recapitulando, quais são os requisitos para a concessão de benefício assistencial do LOAS? Eu preciso ter ou idade ou deficiência, não preciso dos dois, preciso de um ou outro. Se eu tiver mais de 65, sendo homem ou mulher, e se eu tiver uma deficiência, seja ela física, seja ela mental, eu posso, então, pleitear este benefício se eu me enquadrar no conceito de hipossuficiência, né? Alguns dias atrás, eu trouxe a informação para vocês que está tramitando no Congresso uma lei para, inclusive, melhorar este conceito de hipossuficiência. Hoje, este conceito é de 1/4 de salário mínimo. E esse projeto de lei prevê que esse critério de hipossuficiência seja de apenas meio salário mínimo. Então, vamos dizer assim, se houverem 2 pessoas e tiver apenas uma renda de salário mínimo, o benefício virá a ser devido se esse projeto que nós tratamos, né, há alguns dias atrás vier a ser aprovado, que será uma grande vitória, sem sombra de dúvidas, né? Mas é muito importante ainda observar, para a análise do direito da concessão do benefício de prestação continuada, quem compõe o conceito legal, ou seja, o que é que a lei fala de quem compõe o conceito legal de família. Então, sobrinhos não podem ser considerados, não podem ser incluídos para efeitos de composição da renda familiar. Tá? E aqui a controvérsia girava em torno justamente da inclusão desta sobrinha, que era quem, de alguma forma, custeava os custos básicos dessa senhora, para, então, sendo ela excluída, como acertadamente fez o TRF3, esta mulher, então, passou a se enquadrar em todos os requisitos. Possui deficiência e possui hipossuficiência. E teve, assim, então, sua garantia, o seu direito fundamental assegurado pela nossa justiça. Vamos falar um pouquinho agora sobre o julgamento, né? Mais uma etapa, mais um capítulo nessa grande novela mexicana que é a aposentadoria do vigilante. No dia 5 de maio de 2022, deste ano, foi julgado o tema 282 na TNU. Não estamos falando aqui do processo que está em Brasília, no STF. Nós estamos falando do processo da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Tudo aquilo que tramita, então, em sede de juizado federal. No dia 9 de maio, foi, então, publicado o acórdão que fixou a tese. Qual foi a tese fixada na Turma Nacional de Uniformização? Que a atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no Código 257 do Decreto 53831 de 64, até a edição da Lei 9032 de 1995. Independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja comprovação da equiparação das condições de trabalho por qualquer meio de prova. Então, a TNU assegura aos vigilantes a concessão do reconhecimento da atividade especial até 1995 para os vigilantes, independentemente do uso de arma de fogo, que comprovem que a sua atividade ela estava ali equiparada à atividade de guarda. Se havia, então,
os mesmos pressupostos e as mesmas exposições, inclusive em termos da periculosidade. Isso vai se dar, obviamente, através de laudos, né? Ou laudos das condições de ambiente de trabalho, ou o próprio PPP, emissão de PPP relativo a esses períodos. Acontece que essa tese já foi firmada em sede de julgamento, lá em maio de 2022, né, lá em maio deste ano, do corrente ano. Porém, no próximo dia 18, será novamente pautado para julgamentos de embargos de declaração. O que geralmente acontece nesses processos, então, na quinta-feira, no dia 18, será julgado esse embargo de declaração. Embargo de declaração é quando há alguma obscuridade, quando há algo que não é muito claro nessa decisão, né? E então a parte resignada, ele opõe esse embargo de declaração para que haja um maior esclarecimento das consequências então ali dos consectários dessa decisão. Vamos aguardar próximo dia 18. E provavelmente aqui já no dia 19 estaremos trazendo para vocês o resultado e se então este julgado, esta tese firmada poderá ser transitada em julgado, reforçando assim, dando mais um apoio à tese que já está em debate no STF. Agora é o tema 1209, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, a saga dos vigilantes continua e nós continuamos acompanhando passo a passo todas as novidades referentes à aposentadoria do vigilante.